Boa tarde, tudo bem? Primeiro ano. Ó, hoje vamos continuar o assunto de renascimento, tá? Mas hoje eu trouxe uma aula mais prática do que teórica, tá? Porque a gente ainda tá, né, na matéria de artes, então temos que ter também a parte do desenho, ok? E aí, mais profundamente sobre a história da arte, vocês vão estudar novamente lá no terceirão, ok? Eu vou falar um pouquinho ainda sobre a história do Renascimento, mas hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o desenho dentro do Renascimento, tá? Então já separa aí. Oi, Adriano, tudo bem? Sim, você? Já separa aí o caderno para vocês também fazerem as atividades, tá bom? E anotarem tudo que eu vou falar hoje, porque é importante para você criar o desenho que eu vou ensinar, tá? Oi, Clara, boa tarde. Vamos então começar aqui a aula. Então, uma das características principais da arte renascentista é a perspectiva, né? Então, é o desenho em profundidade, né? Se alguém mandar alguma coisa no bate-papo agora, como tá em tela cheia, eu não tô conseguindo abrir, tá? Mas aí daqui a pouco eu tiro e. Deixa eu já tirar, deixar aberto o bate-papo, porque acho que é melhor. Porque se tiver alguma dúvida, tá bom? Vamos lá. Então, é a arte, né, em perspectiva, a arte de profundidade. Então, o que seria essa parte de perspectiva? Então, ó, dentro das artes visuais, a perspectiva é entendida como uma técnica de pintura que consegue criar um efeito ilusório, né, nas pessoas que visualizam determinada imagem e a partir de um ângulo específico e a distância. Então, ela dá essa sensação de profundidade no desenho. A gente sabe que não tem, né? Porém, ela passa essa ilusão, né, de profundidade. Então, é a técnica de representação tridimensional que possibilita a ilusão de espessura e profundidade das figuras, ok? E aí, ó, a perspectiva com um ponto de fuga também conhecida como perspectiva renascentista, perspectiva cônica ou perspectiva central. É um desenho em perspectiva que utiliza um único ponto de fuga para criar a ilusão de profundidade numa obra de arte. Então, desenhar em perspectiva é mais simples do que aparenta ser. Há diversos métodos de perspectiva linear, mas a perspectiva de um ponto de fuga é a mais simples, que é o que a gente vai conhecer hoje, e é a mais utilizada no desenho renascentista, tá? Então, ó, não se pode dizer ao certo quem foi que inventou a perspectiva, porque ela já veio lá da Grécia, né, na Roma Antiga, só que já haviam pinturas, né, a respeito dessa parte de perspectiva e profundidade. Mas foi durante o Renascimento que Filippo Brunelleschi, escultor e arquiteto italiano, formulou o uso de ponto de fuga. Então, a partir daí, os pintores italianos passaram a utilizar essa técnica e rapidamente se destacaram com os melhores artistas da Europa. Então, esse conhecimento ficou guardado como segredo e apenas poucos mestres sabiam utilizá-lo, tá? Então, essa foi uma das primeiras, tá, pinturas de Filippo, ó. Então, a primeira imagem conhecida por fazer uso da perspectiva linear foi criada pelo arquiteto florentino Filippo Brunelleschi. E essa é a pintura que ele criou para dar essa sensação de profundidade. Eu vou mostrar alguns exemplos dentro do Renascimento e eu vou explicar como que a gente constrói um desenho em profundidade, tá? Então, ó, esse quadro foi pintado em 1415 e descreve o batistério de Florença a partir do portão da frente da catedral inacabada, tá? A catedral seria essa daqui, tá? Foi ele também que construiu fez todo o planejamento da catedral, ó. Todo o desenho dela para dar essa sensação de tridimensional, tá? E aí, após isso, Masaccio, de 1401 a 1428, foi o primeiro grande pintor do período renascentista, que demonstrou o domínio da perspectiva com seus desenhos caracterizados por seu volume e precisão. Então, foi durante os próximos 5 séculos, né, o sistema de perspectiva de Brunelleschi foi usado para criar essa ilusão de profundidade em toda a grande cultura da arte ocidental.
Então, foi Felipe que criou, porém, depois os outros, né, pintores acabaram aderindo a essa técnica e começaram a criar os desenhos em profundidade, tá? Que é algo que até hoje, né, se utiliza. E a cada dia, com a nova tecnologia, a gente tem a sensação que realmente, né, os desenhos têm essa parte de profundidade, né? Tem a parte tridimensional agora, né, o 3D. Então, cada vez, né, tá mais avançado aí as técnicas de desenho. Então, uma perspectiva de um ponto é útil quando o plano frontal de um objeto está à sua frente e está paralela à linha do horizonte. Então, alguns exemplos de aplicação desse tipo de técnica seria o quê? Quando você observa uma estrada, quando você enxerga o corredor da sua casa, quando você olha à frente do edifício. Então, você tem um ponto de fuga, um ponto no qual seu olhar, né, se direciona, tá? E tem as linhas que vão até ele, ok? Então, ela é apropriada nesse caso, pois estamos olhando diretamente para a parede do fundo, então vendo verdadeiramente a forma do plano frontal. Mas se estivéssemos olhando para os cantos, hein? Como que seria? Aí seria necessária a perspectiva de 2 pontos, porque você pode olhar de um ponto para o outro, né? E aí vai direcionar para o ponto de fuga, ok? Aí eu coloquei alguns exemplos dentro do Renascimento, tá? Olha aqui, ó. Esse seria o ponto de fuga e esses seriam as linhas, né, que ligam até este ponto. Ó, essa daqui é uma pintura de Vittorio Carpaccio, tá? Ó, este também, ó, se você ver, ele tem, né, as linhas que direcionam para um ponto central, tá? Aqui também, ó, as linhas se direcionam também para um ponto central. E este também se direciona para o ponto central, tá? Então, ó, na Renascença, quase toda a pintura obedecia a esse método de representação. Então, a perspectiva era um expediente geométrico que produzia a ilusão da realidade. Então, eles tentavam reproduzir, né, em desenho, a realidade no qual eles viviam naquela época, tá? Então, eles tentavam mostrar, né, totalmente nessa técnica de profundidade como que era o local, né, que eles viviam. Então, mostrando os objetos no espaço, em suas posições e tamanhos corretos. Então, a perspectiva capta os fatos visuais e os estabiliza, transformando o ponto fixo de um observador para o qual o mundo todo converge. Então, ó, dentro dessa técnica de perspectiva, tem alguns pontos-chave, tá? Alguns elementos. Então, as dimensões são altura, largura e profundidade, né? Que é o que a gente utiliza para fazer um desenho de perspectiva, tá? E aí, tem alguns pontos fixos, né? Algumas características que você tem que saber para construir, que é o que é? O que é a linha do horizonte, o que é o ponto de vista, o que é as linhas de fuga e o que é o ponto de fuga, tá? Esses são os principais elementos e é o ideal que vocês anotem estes elementos e o que é cada um para vocês entenderem como que funciona essa técnica, tá? Gente, vocês estão conseguindo me ouvir bem ou tá muito baixo? Ou tá muito alto? Porque eu tô falando alto aqui, às vezes eu posso estar gritando. Então, vamos lá. Primeiro, vamos conhecer sobre a linha do horizonte. Eu não sei por que o bate-papo de vocês não fica aberto aqui, tá? Normalmente, eu tenho que ficar abrindo. Quando eu mudo aqui, ele fecha, tá? Então, vamos lá. Então, o que seria a linha do horizonte? É a linha, né, que separa dois ambientes. Então, é o elemento da construção em perspectiva que representa o nível dos olhos do observador. Então, vai ser a linha, né, que vai estar à frente do seu olhar. Então, um exemplo é quando a gente está na praia. Então, observa lá, né, o fundo lá do mar, né? Então, vai ver a linha do horizonte. Então, a gente vai ter a divisão do céu com o mar, né? E está bem, né, na frente nosso olhar, né, na mesma direção, ok? Essa é a linha do horizonte. Então, é uma linha horizontal, ok? E aí vem o ponto de vista. E o ponto de vista é onde está o observador, né? Então, ó, na representação gráfica da perspectiva, é comum o ponto de vista ser identificado por uma linha vertical,
né, perpendicular à linha da horizontal PV, do horizonte PV. O ponto de vista revela-se exatamente no cruzamento dessas duas linhas. Então, tá eu aqui observando o mar, por exemplo, estou vendo a linha do horizonte. O meu ponto de vista vai ser a linha vertical, que vai representar a pessoa que estaria observando, né? Então, o cruzamento dessas linhas, tá bom? Então, ponto de vista e linha do horizonte. Então, ó, elas ficam com siglas para ser mais fácil de você especificar dentro de um desenho, ok? Eu coloquei um exemplo aí, ó, quarto em perspectiva com um ponto de fuga, que é o que a gente vai ver agora, o que é um ponto de fuga. Primeiro vamos conhecer as linhas, depois a gente vê o ponto, tá? Então, ó, são as linhas imaginárias que descrevem o efeito da perspectiva convergindo para um ponto de fuga. Então, são as linhas que vão dar encontro a esse ponto de fuga, tá? Então, o ponto de fuga, o que seria isso? É onde direciona o nosso olhar, né? Então, você já tem a linha do horizonte, você já tem a linha, né, do ponto de vista, que é onde você está observando. O encontro dessas linhas vai dar o ponto de fuga também, tá? E aí tem as linhas, né, que vão em direcionamento a eles. Essas linhas, elas servem como base para você construir o desenho, né, o que vai compor a sua imagem, ok? Então, ó, é o afunilamento dessas linhas em direção ao ponto que gera a sensação visual de profundidade das faces e escorço dos objetos em perspectiva, tá? O que seria escorço? Vai diminuindo, né? Tendo essa diminuição do objeto, tá? Do desenho. E aí vem o ponto de fuga, que é onde nosso olhar irá bater. Então, seria onde está direcionando o olhar. Então, após uma rápida olhada dela na obra, ela começa a partir de um ponto de observação, passa pela linha, né, do horizonte e chega no seu fundo, onde pode ou não estar o objeto principal da cena. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui não tem nada na cena, só tem uma parede, umas portas. Então, esse seria o ponto de fuga, onde estou direcionando o olhar. Mas pode, se ele mudar o ponto de vista dele, muda também o ponto de fuga. Então, isso depende do local que você esteja observando. Se eu tiver, por exemplo, num canto da minha cozinha, meu ponto de fuga vai ser ao contrário do meu ponto de vista. Então, vai ser outro ponto de fuga, né? Então, isso é onde você vai... Primeiro, o local que você olhe no ambiente, tá? E aí, ó, aqui tem um exemplo já utilizando o ponto de fuga, a linha do horizonte e o ponto de vista. O que é o ponto de vista? Essa parte aqui, ó, ponto de visão. Então, o observador vai estar aqui vai ser a linha do horizonte e as linhas de fuga também, que são aqui na lateral, tá? E o ponto de fuga, que é onde encontra. E aí eu coloquei como exemplo aqui, ó, uma das imagens, tá? Do Renascimento, que é a Santa Ceia. E, ó, aqui está como ponto de fuga, porque estamos observando ela de frente. Então, ponto de fuga, as linhas de fuga, linha do horizonte, que é a linha que está, né, à frente do seu olhar, ok? Ela está bem no meio da imagem, ó. E o ponto de fuga, ok? E este é uma imagem também que você consegue visualizar totalmente todos os elementos. Linha do horizonte, linhas de fuga, aqui seria o ponto de vista, né? E o ponto de fuga lá no final, tá? Só que dentro dessa parte de perspectiva, de profundidade, você consegue utilizar algumas técnicas para criar esse efeito, tá? Utilizando esses elementos. Então, eu tenho duas técnicas. Eu tenho a variação de tamanho de formas e a sobreposição de formas, tá? É o que a gente vai fazer hoje, que eu vou ensinar para vocês, ok? Então, ó, não sei se vocês já aprenderam
porque eu ensino bastante para o pessoal no 8º ano, eles aprendem um pouco sobre esse desenho de profundidade, mas eu vou ensinar para vocês porque eu não passei para vocês, não sei se com outras professoras vocês já aprenderam. Então, ó, o desenho de variação de tamanho de forma, como que você vai fazer? Você vai pensar como que é a técnica de profundidade? Não tem as linhas, né? Eu tenho as linhas de fuga que vão, né, em encontro do meu ponto de vista e tenho a linha do horizonte. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar, por exemplo, eu vou criar uma paisagem. O meu objeto que estiver na frente do desenho, ele tem que estar maior. Por quê? Ele está mais perto, né? Ou seja, quanto mais longe meu desenho estiver, né? Quanto mais longe minha paisagem for, menor vai ser os objetos. Então, ó, eu vou começar, por exemplo, com uma paisagem. Eu vou criar aqui uma árvore. Minha árvore no começo aqui tem que ser maior, porque ela está bem no começo, né, da minha imagem. Então, eu vou fazer uma imagem aqui, uma árvore grande, tá? Fiz uma árvore no cantinho aqui grande, tá? Um coqueiro eu fiz. Aí, o que eu vou pensar? Eu já fiz até mais ou menos aqui, levinho, um ponto as linhas de fuga, tá? E vou fazer aqui minha linha do horizonte. Pensa que a linha do horizonte, ela seria mais ou menos a metade do seu papel, tá? E aí, como ponto de fuga, você tem que estar ela direcionada ao seu olhar. Então, ó, eu desenhei mais ou menos aqui, não sei se vai dar para enxergar. Ó, aqui tá meu coqueiro e as linhas, tá? As linhas aqui. Então, eu vou fazer o quê? Vou seguir mais ou menos as linhas que eu fiz. Mas se vocês não quiserem fazer as linhas, pode fazer intercalado, tá? Você sabe que as linhas, elas te direcionam para o fundo. Então, você tem que fazer objetos assim, intercalados, ok? Não um atrás do outro, porque senão você não dá a sensação de profundidade. A linha tem que ser inclinada, né? Direcionada para o fundo, não reta, porque senão você não tem essa sensação. Então, eu vou fazendo outros coqueiros, mas fazendo menor conforme eu for avançando para o final da linha. Então, vou diminuindo o tamanho do meu coqueiro, tá? Então, conforme eu vou fazendo aqui, vou diminuindo o tamanho do coqueiro. E assim eu vou fazendo os meus desenhos. Vou diminuindo, porque eu quero avançar dessa sensação de profundidade. Quanto mais longe o objeto, menor ele está, né? Então, só vocês pensarem nisso, tá? Essa é a técnica de variação do tamanho de forma, ok? Porém, tem a outra também, que é a sobreposição. Eu vou já explicar a sobreposição. Tô fazendo aqui, por isso que eu tô olhando para baixo, tá, gente? Já vou tentar mostrar para vocês, tô fazendo bem rápido para ver se dá certo. Espero que vocês estejam fazendo aí também, tá? Que eu não consigo enxergar vocês, fica meio difícil. Então, o objeto que eu fizer lá no final tem que ser bem pequenininho, tá? Bem pequenininho, porque você sabe que está bem longe. E sempre afunilando. Pode fazer prédio, rua. Rua e prédio é mais fácil, né? Porque você vai já seguindo a linha. Eu não fiz prédio e rua, eu fiz uma paisagem, não fiz nada reto, tá? Ó. Então eu fiz, não sei se vai dar para ver, uma paisagem no qual, ó, meu coqueiro estava grande aqui, fui indo para trás, eu fui diminuindo ele, vai diminuindo, ó. E aí vai chegando lá no final, ele tá bem pequenininho. Nossa, eu não tenho um senso de direção assim, que é ao contrário.
Tá bem pequenininho, tá vendo? E aí o sol eu fiz bem pequenininho. Então, para dar essa sensação de profundidade, vocês vão diminuindo o objeto que vocês vão criando aí, tá? Colocando na sua composição. Essa é a primeira técnica. A outra técnica, vocês vão fazer como? A sobreposição, a diferença é que o objeto que estiver atrás, o da frente tem que estar cobrindo uma parte, tá? Então, ó, eu vou fazer aqui uma paisagem também, tá? Como não é muito tempo e eu estou sem os materiais aqui, tô fazendo a mão mesmo, sem régua, tá? Vai ir mais rápido. Então, eu vou fazer aqui um coqueiro. Ó, eu vou dar esses dois exemplos para vocês fazerem, tá? Só que o que vocês vão criar aí no canal de vocês depois, tá? Além desses exemplos que eu dei aqui. Aí é com vocês que vocês vão criar. Vocês vão ver aí na casa de vocês um ambiente, pode ser o quarto mesmo de vocês, o ambiente que vocês estão. E vocês vão criar nesse ambiente um desenho em profundidade utilizando as técnicas, tá? Do ponto de fuga, as linhas de fuga, tá bom? Por quê? Para você entender como que funciona essa parte. Qual é o ponto de fuga do seu quarto? Depende de onde você está observando. Então, é isso que vocês têm que entender, tá? Ó, não ficou muito bom, porque foi rápido, mas é mais ou menos isso. Ó, eu fiz um desenho no qual, por exemplo, aqui, o coqueiro, ele está tampando a casinha do cachorro, né? Então, eu sei que o coqueiro está à frente do meu desenho. E aí, para o final, ó, eu fui fazendo aqui um caminho que ele vai afunilando, né? E aí vai diminuindo o desenho, e a casinha já está bem menor e está atrás do muro. Então, eu sei que ela está, né, mais longe. Então, as duas técnicas vão dar o mesmo efeito de profundidade. Porém, você utiliza algumas técnicas aí diferentes, ok? Algumas características. Então, você vai diminuindo, né, o tamanho do objeto apenas, e o outro você vai sobrepondo as formas, né? Sobrepondo as figuras. Então, a figura que estiver atrás, né? A da frente tem que estar tampando um pedaço dessa figura para dar a sensação que ela está mais longe, ok? E aí lembra do que é o ponto de fuga. Então, se eu for fazer no meu quarto, eu tenho que saber onde eu estou olhando para mim saber qual é o meu ponto de fuga do meu quarto. Como que eu vou criar minhas linhas, tá? Então, se eu estiver no canto, né? Meu ponto de fuga vai ser o canto ao contrário do meu, ok? Se eu estiver no meio do meu quarto, se tiver uma janela, vai ser a janela, por exemplo, tá? Normalmente, o ponto de fuga é algum objeto, alguma coisa central do seu ambiente. Normalmente, por exemplo, aqui eu estou quase no meio da minha cozinha. Se eu olhar para minha frente, meu ponto de fuga vai ser a porta, que é onde eu estou direcionando meu olhar, ok? Então vocês têm que pensar qual o primeiro local que você está direcionando o olhar na hora de você olhar seu ambiente. Esse vai ser seu ponto de fuga, tá? Não tem uma regra a seguir na hora de você construir o desenho em profundidade. Isso depende muito do seu ponto de vista. Por isso que vocês têm que ver muito bem onde vocês vão estar observando na hora de você criar o seu desenho em profundidade, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Ó, aqui eu coloquei alguns outros exemplos de desenho também em profundidade, só que esse está ao contrário, tá vendo que ele veio para frente porque o ponto de vista está lá atrás. Então, o desenho veio, né, para frente, ele não está funilando, ele está vindo como tridimensional, né? Aqui também, ó. Aqui ele já está funilando, ó. Então, era um quadrado e, ó, ele já está se direcionando ao ponto de fuga, ó. Isso é um bom exemplo se você quer fazer, por exemplo, uma paisagem com prédios ou
fazer vários objetos, um seguido do outro, mas ir diminuindo o tamanho. Então, você pega o primeiro objeto, você traça linhas e vai diminuindo conforme o tamanho da linha também, tá? Ó, use as linhas paralelas e termine o cubo. Olha aqui, ó. Também você pode fazer vários, né? Isso também é um exemplo para você criar o objeto tridimensional. Também você pode usar o ponto de fuga não só para fazer uma paisagem, um desenho em profundidade, mas também criar essa parte de tridimensional, tá? Alguém tem alguma dúvida, gente, sobre isso? Conseguiram fazer algum desenho aí? Alguém pode mostrar alguma coisa aí na câmera? Nunca consigo ver ninguém nessa sala, é impressionante. Entenderam? Por que eu quis passar essa matéria de desenho em profundidade na perspectiva? Porque é uma das principais características da arte renascentista, tá? Então, eu quis ensinar para vocês como faz essa arte em profundidade, para vocês já terem noção, né? Como que funcionam essas pinturas em profundidade, tá? Essas pinturas renascentistas, tá? Então, uma das principais características do Renascimento é a perspectiva. Por isso que eu falei, vou ensinar a parte da profundidade, depois a gente continua dentro do Renascimento, que o Renascimento tem bastante coisa, tá? Deixa eu ver, Adriano, conseguiu fazer? Clara conseguiu, Juliano, Rafael, João Vitor, Thaís, Vitória, conseguiram fazer o desenho? Criaram alguma coisa aí? Adriano, conseguiu? O do João deve estar excelente, porque ele sempre arrasa nesses desenhos. Lembro até hoje lá da empresa que ele criou. Ficou muito bonito, muito show. Ó, eu vou até colocar neste daqui para vocês já terem noção do quarto, tá? Que vocês vão ter que fazer aí de vocês. Ah, tem esse daqui também, que dá a mesma coisa. Ó, tá vendo que o ponto de vista dele tá no meio da parede? E aí, ó, é o contrário do ponto de vista. Então, aqui o ponto de vista seria a janela dele, tá? Então, depende muito de onde vocês estiverem aí, ok? Ó, este exemplo que está aí aparecendo na tela, ele entra naquele desenho de variação de tamanho de forma. Por quê? E também pode entrar na sobreposição de forma, porque ao mesmo tempo que ele está diminuindo as formas, ele está também sobrepondo desse lado, tá? Agora, se ele só tivesse diminuindo as formas, ele só ia entrar na variação de tamanho de formas, tá? Mas como ele está usando os dois, ele entra nos dois, ok? Ó, esse daqui, esse já entra no variação de tamanho de formas. Tá vendo que aqui a árvore está bem maior, porque ela está perto, né, de quem está observando, e ela vai diminuindo o tamanho conforme for seguindo as linhas até o ponto de fuga, tá? Este é a técnica de variação de tamanho de forma. Ó, aqui dá para observar bem, tá? A diferença de tamanho. Essa aqui está mais perto e essa está bem mais longe. Conseguiu, Adriano? Esse é o quê? Do seu quarto? Conseguiram, gente, fazer? Mandem aí no bate-papo para mim saber, por favor. Ô, Adriano, mas esse daí é o desenho do seu quarto? O que que é? Que eu não tô entendendo, não dá para ver direito pela câmera.
Gente, dá para vocês me responderem aí, porque eu tô aqui sem saber se vocês conseguiram ou não, se deu certo. Ninguém falando bate-papo, ninguém liga a câmera, tô parecendo que eu tô falando sozinha, pelo amor de Deus. Primeiro ano, como é difícil vê-los. Ah, é seu quarto? Então, você tem que fazer primeiro, Adriano. Faz primeiro as paredes, tá? Primeiro você acha seu ponto de fuga, ok? E aí depois você começa a fazer os objetos, senão você não vai conseguir fazer um ambiente. Primeiro desenha o ambiente, desenha as linhas, desenha o ponto de fuga. O ponto de fuga, ô Adriano, eu vi que você está na frente da TV, então seu ponto de fuga é a TV, ok? Então, onde a TV está posicionada? Ela não está na parede? Ou ela está em algum móvel? Você primeiro vai fazer as paredes do seu quarto. Então, quais as linhas que vão direcionar até essa parede, tá? Primeiro você, ó, tá vendo aqui, ó, nesse quarto, as linhas direcionando ao ponto de fuga, você vai fazer as linhas direcionando a sua TV. E aí, desse daqui, você vai saber como você cria o resto do seu quarto. Você conhece as paredes do seu quarto, como que é o piso, tá? E aí você vai complementar aí a composição, tá bom? Deu para entender? Você achando o ponto de fuga, você já consegue construir o desenho, tá? Essas linhas é só como base para você achar seu ponto de fuga. Depois você pode até apagar, tá bom? As linhas faz clarinho, só para você ter uma base, e depois você apaga quando você finalizar o desenho. E aí, quem puder colorir também é interessante, fica bem bonito o desenho em profundidade, tá? Eu coloquei aí outro exemplo de quarto. Ó, tá vendo que essas linhas estão bem clarinhas? Então, isso seria a base do desenho de vocês, tá? Achando o ponto de fuga, faz o desenho todo e depois pode excluir essas linhas aqui e deixar só o desenho, tá bom? Eu acho que é uma atividade bem bacana. Tem muitas pessoas que têm dificuldade em fazer desenho em profundidade, deixar bem legal. E tendo essa base do ponto de fuga, as linhas de fuga, linha do horizonte, ponto de vista, você consegue, né, construir melhor esse desenho em profundidade, tá bom, gente? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Senão eu já vou finalizar por aqui, aí vocês já continuam aí fazendo o desenho e finalizam. Eu quero muito que vocês me mandem foto das atividades, que semana que vem eu vou separar as que eu já recebi e vou colocar no slide para vocês observarem as atividades que os amigos de vocês estão fazendo. Eu sei que essa sala está sendo a sala que menos está assistindo as aulas, tá? Então está sendo bastante difícil ter uma troca de informações com vocês, uma troca de ideias. O ideal é que vocês conversem com a sala de vocês, peçam para que assistam às aulas, porque senão eu não vou ter uma base, né, do que vocês estão tendo aí no caderno, o que vocês estão fazendo, porque eu não tenho uma resposta. Ó. Hoje tem 3, 4, 5, 6, 7 pessoas assistindo. Então, é um desfalque muito grande. Compensação com as outras turmas, a maioria está assistindo, entendeu? Então, conversem aí com a turma, pede para o pessoal entrar, assistir. Pelo menos que assista depois e anotem as coisas no caderno, tá bom, gente? Então, a aula de hoje foi isso, tá? Um beijo e até semana que vem, gente. Tchau, tchau.